Mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 45. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém, meus irmãos? Todos entenderam? Amém? Glória a Deus. É um texto aqui, eu preciso dar uma dica para você entender esse texto, porque aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre Adão, que foi o homem terreno, com Jesus Cristo, que é o homem celestial. O plano de Deus era começar a humanidade com Adão. E ali a Bíblia fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você sabe, o homem pecou e o propósito inicial, que era que Deus tivesse uma descendência à sua imagem e semelhança, por um momento foi interrompido. E aí depois Deus ele envia Jesus Cristo para inaugurar uma nova raça humana. Você sabe, irmãos, a rigor sobre a terra só existem duas raças existentes. A raça que é terrena e a raça que é celestial, que foi estabelecida através de Jesus Cristo. Deus faz apenas essa distinção, aqueles que são da terra e aqueles que são do céu. E ele compara, então ele fala que, aqueles que vieram de Adão, eles têm uma natureza, eles são carne e sangue. E ele fala, agora aqueles que nasceram através de Cristo, pelo sangue de Cristo, eles são espirituais. Amém? Vamos ler de novo esse texto, com esse entendimento. 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Amém? Então todos aqueles que nascem na terra são alma vivente. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Aleluia. O último Adão, quem é o último Adão, irmãos? Cristo Jesus. Amém? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Você sabe, o homem quando ele peca, Adão quando peca, aliás, a advertência que Deus falou para o homem era o quê? Para que ele não comesse da árvore da vida, porque o dia que ele comesse da árvore da vida, ele iria morrer. Você sabe, Adão, né? A Bíblia fala que Eva toma do fruto, dá para Adão, e aparentemente os dois não morrem. Sim ou não, irmãos? Mas veja, morte na Bíblia não é que você deixou de existir. Não significa aniquilamento. Morte na Bíblia é separação. Amém? Quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir. Ela simplesmente não tem mais contato conosco. No momento que o homem peca, ele perde o contato com Deus. Então a Bíblia fala lá em Romanos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, do ponto de vista celestial, nós estávamos separados de Deus. Morte significa separação, amém, irmãos? Não é que a pessoa deixa de existir. Então todos nós que nascemos da carne, nascemos de pai e mãe, nascemos como alma vivente, amém? Todo mundo é alma vivente? Amém. Ninguém é alma penada não, né? Aleluia. Agora a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, vem o Espírito vivificante. Amém? Por que é espírito vivificante? Porque o seu espírito estava mortificado, ou seja, você não tinha contato com as coisas do céu. Você sabe, nós somos espírito, nós somos alma, nós somos carne, mas nós somos espírito. E o nosso espírito estava separado de Deus por causa do pecado. O homem quando peca, ele morre. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando aceitamos a Cristo, o espírito vivificante, o espírito que traz a vida, ele vem habitar em nós, amém? Amém? Jesus é o Espírito vivificante. Então não é o primeiro,
O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é um espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Ou seja, aqueles que são nascidos de carne, Adão, ele é natural. Mas depois vem o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. Mas o segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, todos nós somos carne, amém? Matéria. Então, assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, o que nós devemos fazer agora? A Bíblia diz, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Eu quero dizer o seguinte, que você nasceu em carne e você viveu de forma natural até aqui, mas o dia que o Espírito vivificante chegou na sua vida, eu quero dizer que há uma nova natureza agora. Você não é mais segundo o homem natural, você não é mais alma vivente, mas você pertence agora ao Espírito vivificante. A Bíblia fala que agora, tal qual nós trazemos sinais de que nós tivemos o nascimento na carne, sinais da alma vivente, nós agora devemos trazer também a imagem do celestial. Amém, irmãos? Ou seja, nós precisamos viver no Espírito. Por quê? E ele termina aqui, lá no verso 50. Isso afirma, irmãos, porque a carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Vamos repetir isso? Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Ou seja, se você vive apenas baseado nas coisas naturais, eu quero dizer que você não vai desfrutar das coisas do reino dos céus. Amém? Misericórdia. Eu falei aqui para os irmãos há um tempo que é chegado o reino dos céus, que nós precisamos entender que a eternidade não vai começar o dia que você morrer, mas a eternidade para nós começa no dia que você aceitou a Cristo. Amém? Porque o que é o céu, irmãos? O céu só é o céu por causa da presença de Deus lá. Ou seja, se o céu é os céus porque Deus está lá, eu quero dizer, o Espírito Santo habita em você. Então hoje o céu já está em você. Amém? Mas por que muitos de nós não desfrutamos das coisas do céu? Porque a Bíblia fala que a carne e o sangue não herdam as coisas do céu. Ou seja, se você vive apenas de forma natural, se você vive apenas como alma vivente, você não vai entender, não vai desfrutar, porque apenas aqueles que são do Espírito conseguem desfrutar, apenas aqueles que são do Espírito podem herdar as coisas que são do céu. Amém? A Bíblia fala que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. E que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente. Irmãos, nós precisamos entender. Se você quiser desfrutar das coisas do céu, se você quiser desfrutar da intimidade com Deus, se você quiser ser realmente um crente cheio do Espírito, você precisa entender que nós temos que deixar de lado a nossa natureza humana, natureza de alma vivente, para viver a nossa natureza espiritual. Amém? Você agora é um espírito, o Espírito de Deus habita em você, o Espírito vivificante está em você nesse momento. Amém? Eu sei que às vezes para você pode ser muito estranho isso que eu estou falando, mas acredite em mim, o Espírito Santo, ele veio habitar naqueles que creram no Senhor Jesus e assim o receberam. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque o reino dos céus, certa vez uma mulher chegou para Jesus e falou, olha, aquela mulher do poço de água, e falou, olha, Senhor, aonde é que nós devemos adorar, né? Nós devemos adorar em Samaria, devemos adorar em Jerusalém. E Jesus fala para aquela mulher, olha, não é aqui nem acolá, mas que importa que quem adore a Deus, o adore em espírito e em verdade. Irmãos, essa é uma verdade fundamental do Evangelho. Se você não entender que nós agora nos tornamos espírito vivificante, você está condenado a viver de forma natural como qualquer pessoa nesse mundo. Porque a diferença que nos faz dos filhos de Deus, daqueles que tiveram a experiência da salvação, por mais que a gente
ficava criando estereótipos e uma linguagem de crentez e andar com uma Bíblia debaixo do braço e com um determinado tipo de roupa. Não é isso que faz você diferente das pessoas do mundo. O que faz diferente é você ser habitação do Altíssimo, é você ter a presença de Deus habitando dentro de você, é você desfrutar da presença de Deus. Amém, irmãos? Sabe, e Jesus, ele fala, olha, o reino dos céus é chegado, irmãos. Eu quero dizer, não, tem gente que está esperando, né, morrer para poder desfrutar do reino dos céus. Não, é chegado o reino dos céus, mas somente aqueles que vivem no Espírito podem desfrutar daquilo que o Senhor tem para eles. Amém? Sabe, é no mundo do Espírito onde nós firmamos a nossa vida sobre a rocha e é onde nós escutamos a Deus. E é onde nós temos discernimento e onde nós encontramos a paz. Sabe, quem vive no mundo, no mundo natural, ele está o tempo inteiro sendo bombardeado por sensações, por notícias, por informações, por juízos de valor. E você sabe, esse mundo, ele é um péssimo informante para nós. Então, as pessoas do mundo, elas são levadas de um lado para o outro e são manipuladas com aquilo que a mídia quer que as pessoas acreditem, e elas ficam malucas da cabeça, porque estão apenas vivendo com base naquilo que é exterior. Mas eu quero dizer que a fonte da vida, a árvore da vida hoje habita em você. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, amém? Então eu queria dizer aqui, na verdade isso eu acredito que você já entendeu, como é que nós podemos desenvolver uma vida como a Bíblia manda, como nós sendo um espírito vivificante, né? A Bíblia fala que então, deixa eu voltar aqui no texto, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, ou seja, nós devemos ter a imagem do Espírito vivificante. Então, como é que nós podemos desenvolver, como é que nós podemos exercitar o nosso espiritual? Amém, irmãos? Sabe, não viva como alguém natural, não viva como alguém na carne. Eu sei que entre os cristãos, a gente costuma falar que o irmão é muito carnal, né? Geralmente para aquele irmão que faz muita coisa errada, mas o apóstolo Paulo, ele fala que o carnal é simplesmente aquele que vive uma vida natural, como as outras pessoas. Então o carnal não necessariamente ele é alguém que está em pecado, ele não, necessariamente não é alguém que está roubando, está fazendo algum escândalo, mas o carnal é simplesmente aquele que vive de forma natural, que vive uma vida sem desfrutar da presença do Espírito. Mas por outro lado, Deus quer que nós sejamos espirituais, amém, irmãos? Seja espiritual, fala para alguém aí perto de você, Deus quer que você seja espiritual, amém? A Bíblia fala que Deus é Espírito, amém? Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito. Amém, irmãos? Só uma historinha. Eu lembro que eu ouvi algumas pessoas com mais intimidade de Deus e falavam assim, olha, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. E eu ficava esperando, né, o dia que Deus ia falar comigo. E ficava tentando pensar como que seria essa voz na minha orelha, né? Como que Deus ia falar comigo. Mas depois eu entendi que se Deus é Espírito, Ele não fala com sentidos naturais, Ele fala no nosso espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito, são aqueles que percebem no Espírito a vontade de Deus, a voz de Deus. Sabe, irmãos, isso é você ser alguém espiritual. Domingo passado eu falei aqui a respeito da igreja e das pessoas que têm um olhar natural para a igreja. Da mesma forma que lá no tempo de Jesus tiveram um olhar natural para Jesus. Você sabe, se você tem um olhar natural para as coisas, você só vai viver no natural. Tudo que você vai enxergar e vai dar nomes de forma natural. Eu estou tendo um problema no trabalho. Deve ser aquele cara lá que deve ser mal amado, que deve ter um problema, que fica descontando a raiva. Mas veja, a Bíblia fala em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o mundo do espírito, contra principados e potestades. Ou seja, tudo o que acontece na sua vida você não pode analisar de forma natural, mas você tem que entender de forma espiritual, porque as pessoas espirituais discernem, o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Amém, irmão? Sua vida vai ficar muito mais fácil, porque você vai parar de olhar para aquilo que é o sintoma e vai começar a entender a causa. Você sabe, você vai num médico
e você está tossindo e você fala, eu sei que a gente quer um remédio para tosse, mas o médico não vai tratar a sua tosse, ele vai tratar o que está causando a tosse. O mundo natural ele é apenas um reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. E muitas vezes a gente não entende por que as coisas acontecem na sua vida, mas deixa eu dizer, isso é só sintoma daquilo que está no mundo do espírito. Amém? Você sabe, se você consertar as coisas no espírito, cedo ou tarde, o reflexo vai acontecer na sua vida. Às vezes a gente quer lidar nas coisas natural. Deixa eu dizer, as coisas no natural podem até parecer mais fáceis, mas são apenas uma maquiagem. Como assim, pastor? Você sabe, você pode, usando o exemplo do médico aqui, você pode pegar uma pessoa que está muito pálida, né? E aí você fala para ela, olha, você está muito pálida, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma maquiagem aqui para você. E aí você pega, né, aqueles blush. Você passa aquelas massa corrida escura e base, não é massa corrida, porque é base também que passa. E você faz toda aquela maquiagem e a pessoa deixa de estar pálida, mas realmente resolveu o problema dela? Você sabe, irmãos, muitas pessoas querem a religião. A religião só faz isso. Ela passa uma maquiagem. Ah, filho, você gosta de beber? Não bebe mais não, tá? Ah, ok, eu vou parar de beber. E aí, sim, ele está morrendo de vontade de beber. Mas disseram que não pode beber. Então é uma maquiagem, é um estereótipo, é algo que é de fora para dentro. Mas se você quiser realmente resolver o problema, como é que você faz? Ah, filho, você está pálido? Então vamos mudar a sua alimentação. Você vai comer melhor. Agora, sabe o que é interessante? A pessoa vai começar uma nova dieta, ela não vai mostrar de imediato. Aquilo vai levar tempo, mas é uma mudança verdadeira. Amém? Você sabe, muitas vezes nós não entendemos e queremos exigir respostas rápidas, irmãos. Mas respostas rápidas são apenas estereótipos. Aquilo que é verdadeiro e genuíno, o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. Pode levar mais tempo, mas há uma mudança na sua natureza. Deus muda a gente de dentro para fora, irmãos. Não é porque alguém falou que é desse jeito, daquele jeito, não. É porque o próprio Deus colocou uma natureza nova dentro de você. Amém, irmãos? Então veja, nós precisamos viver nesse ambiente, no ambiente do Espírito, porque, deixa eu dizer, não somos mais alma vivente. Nossa natureza agora é Espírito vivificante. Amém? Se você quiser dar o reino de Deus, você tem que viver como um Espírito vivificante. Se você quer entender o projeto de Deus, se você quiser desfrutar e viver o projeto de Deus na sua vida, você precisa discernir no Espírito. Aliás, Nicodemos chegou para Jesus e falou assim, olha Jesus, como é que... Aliás, a Bíblia não registra a pergunta de Nicodemos, registra só a resposta de Jesus. Mas Jesus fala o quê? Importa-vos nascer de novo. E aí Nicodemos, na sua mente de alma vivente, fala o que para Jesus? Como assim, Senhor? Como que eu posso, já homem feito, voltar para o ventre da minha mãe? Não, e Jesus falou isso. Aquele que é nascido de carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, eu quero dizer que se você aceitou Jesus, se você foi tocado por Deus, você nasceu do Espírito. Nós precisamos viver de acordo com a nossa nova natureza. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que eu me torno alguém espiritual? Então veja, você precisa exercitar o seu espírito, amém? Da mesma forma que uma criança aprende a andar, você vai precisar a viver no Espírito. Então a primeira forma, eu elenquei aqui algumas coisas, Então, como exercitar o Espírito? Primeiro, através da oração, irmãos. Sabe, eu sei que hoje nós vivemos um tempo onde nós somos bombardeados com toda forma de estímulo, E é o celular, é a televisão, e é o outdoor, e é o rádio ligado. Mas deixa eu dizer, nós precisamos ser um povo que ora, irmãos. Por que nós fazemos a nossa oração aqui na quarta-feira? Para buscar intimidade com Deus. Nós não oramos, irmãos, para contar os nossos problemas para Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos, que isso aqui foi algo muito significativo quando eu aprendi. Você não ora para contar os seus problemas para Deus. Deus já conhece os seus problemas.
Então para que ora, pastor? Você ora para escutar a Deus. Você ora para escutar a Deus. Então, quando você for orar, Senhor, amém, tchau, e pega e vai embora. Não. Você fala um pouquinho, aí você fica quieto. Você espera. Mas eu tentei, pastor, não deu certo. Tenta de novo. Tenta de novo. Não é do dia para a noite. Mas nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Jesus, quando estava lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, ele fala o quê? Quando entrares em vosso quarto e orai ao Pai em secreto, e o seu Pai que em secreto te vê, vai te recompensar. Ou seja, é uma prática comum de vida, irmãos. Nós precisamos ter momento de intimidade e aprender a escutar a voz de Deus, amém? Agora deixa eu contar um segredo para você. Por que no começo nós precisamos nos isolar para escutar a voz de Deus? Até você acostumar a ouvir a voz de Deus, amém? Por exemplo, se eu pegasse alguém aqui que vocês não conhecem e falar, no meio de uma conversa aqui, todo mundo conversando aqui, falando alto, e falar, vê o que fulano está falando. Mas você não conhece a voz do fulano, aí você não consegue distinguir. Agora, depois que você aprendeu na intimidade a ouvir a voz daquela pessoa, você pode estar no meio de outras vozes e você vai saber distinguir qual que é a voz dela. Qual que é o problema de muitas pessoas, irmãos? Tem muitas vozes falando na sua cabeça. Irmãos, como eu já vi, né, gente nova na fé, achando que está abafando, não, porque Deus falou comigo. E eu penso, não foi Deus não, cara. Você sabe, tem no mínimo 3 vozes falando na nossa mente. Deus pode falar conosco, mas tem a nossa própria voz, a voz da nossa carne, da nossa alma. E tem a voz do diabo também falando. Então aqueles que não são maduros espiritualmente, que não aprenderam a ouvir de Deus, vira e mexe, eles confundem as coisas. Ah, pastor, e Deus mandou eu fazer isso. Falei, irmão, tem certeza? Ora mais um pouquinho. Será que foi Deus mesmo que mandou? Não, eu tenho certeza, Deus falou. Vai lá e quebra a cara. Por quê? Confunde as coisas, né? Então nós precisamos aprender a discernir qual que é a voz de Deus. Amém? Uma vez eu escutei minha esposa falando aqui no púlpito algo muito interessante, que eu nunca parei para pensar. Se alguém falar assim, olha, vamos marcar uma competição, né? Você vai correr uma maratona, né? Vai correr uma maratona e aí a pessoa, para que ela seja bem sucedida, irmãos, o que ela vai fazer? Ela vai começar a treinar. Agora tem gente que espera chegar o problema para poder reagir. Aí no dia do problema ele ora e Deus não responde. Mas poxa, não é do dia para a noite. Era para você estar se preparando há muito tempo. Aí no dia que chega o problema, você já aprendeu a escutar a Deus. Você já sabe como resolver. Não, mas nós deixamos para quando chegar no dia da necessidade fazer as coisas. Sabe, nós precisamos semear antes. Nós precisamos estar preparados. A Bíblia fala para que no dia mau, né, nós estejais firmes. Ou seja, é algo que nós preparamos antes, não é na hora que dá o problema. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Se você quiser desfrutar das coisas do céu, você precisa aprender a escutar a Deus. Amém? Porque aquilo que os teus sentidos, aquilo que é a alma vivente, aquilo que o mundo natural tenta fazer, é sempre nos tirar do caminho. É sempre te persuadir a não seguir aquilo que é a vontade de Deus. Então, aonde que você pode se ancorar, colocar naquilo que é seguro? É quando você aprende a ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que os discípulos foram atravessar o mar num barco, e a Bíblia fala que Jesus foi dormir e as ondas começaram a balançar o barco, eles começaram a ficar desesperados. Mas quando ouviram a voz, o mar se acalmou. Por que a gente desespera? Porque a gente vê o mar. A gente não escuta a voz, a gente está olhando para o mar, a gente está olhando para o barco balançando, você está olhando para o tamanho das ondas, você está olhando para os problemas, você está olhando para a crise. Deixa eu dizer, nós precisamos escutar a voz de Jesus. É só ela que importa para acalmar o mar e as tempestades na nossa vida. Amém, irmãos? Então, oração. Segundo, louvor. Irmãos, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores.
Se você não entendeu ainda o que é louvor, eu quero dizer que você está perdendo uma grande parte daquilo que é a experiência de vida cristã. Não sei te explicar o porquê, mas se você pode olhar em muitas outras religiões, quando eles querem se conectar com o mundo espírita, eles tocam música. Né, a influência no Brasil, né, das religiões afro, se você quer ver lá como que eles contactam os espíritos deles, eles tocam música. De alguma forma, há uma conexão espiritual no mundo espírita que conecta o mundo natural com o mundo espiritual, que é através da música. Deixa eu dizer, nós precisamos aprender a louvar a Deus. Amém, irmãos? Você precisa entender essa ferramenta espiritual, que é uma ferramenta de intimidade com Deus. A Bíblia fala que o rei Davi, quando ele trazia a arca, ele dançava na frente da arca. Ele louvava o Senhor, mas não apenas com a sua boca, mas ele dançava. E a sua esposa Mical, filha de Saul, a Bíblia fala que ela desprezou ele. Que papelão é isso do rei, né? Você sabe, alguém que não entendeu o louvor tem um grande problema. Mical era estéril. Você nunca frutifica se você não entender a importância do louvor. Só frutifica aquele que tem intimidade. Só frutifica aquele que louva. Ela desprezou em seu coração, a Bíblia fala. E ela se tornou estéril por causa disso. Ela não frutificou. Quer frutificar para Deus, você precisa ter intimidade. Outro motivo, irmãos. Quer ser cheio do Espírito? Ande com pessoas espirituais. A Bíblia fala que aqueles que são da carne cogitam das coisas da carne, mas aqueles que são do Espírito cogitam das coisas que são do Espírito. Você sabe, irmão, se você anda com pessoas que têm um olhar natural para todas as coisas, você vai ser chamado para isso, inevitavelmente. Agora, quando você anda com pessoas que são espirituais, você vai ver a sua visão mudar, porque você vai falar dos problemas, ela fala, não, mas espera aí, não é dessa forma. A Bíblia fala que Deus queria que o povo espiasse a terra de Canaã, e aí o povo decidiu mandar 12 espias para olhar aquela terra. 10 deles voltaram e falaram assim, olha, a terra é boa mesmo, mas é muito problema, tem muito gigante lá, é uma terra, nós não vamos conseguir. Mas 2 daqueles espias, Josué e Calebe, chegaram e falaram o quê? Não, tem gigantes, mas nós vamos vencê-los. Deixa eu dizer, ande com gente espiritual. Ande com gente que fala, não, que tenha a perspectiva dos céus, que entenda, que vai discernir as coisas do Espírito, você vai acabar discernindo também. Você não está enxergando, o cara fala, não, mas eu estou vendo. Aí você fala, peraí, mas me explica. Não, realmente eu comecei a perceber, tem algo aqui no Espírito também. Nós precisamos cogitar das coisas que são do Espírito, irmão, sabe? Quando você vier para um culto, sabe? Não deixa sua mente devagar com as coisas que são da terra, né? Tem irmão que vem para o culto, mas está prestando atenção em político, em futebol, em outras coisas. Não, busca as coisas de Deus, que Deus vai responder. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, irmãos. Deus está disponível para você. Mas é difícil demais, pastor, buscar de todo o coração. Não, o problema é que um coração dividido com as coisas do mundo, ele não consegue escutar a Deus. Nós temos que ser intencionais. Sabe, você tem que vir para um culto e falar, não, eu vim para escutar a Deus, eu vim para escutar a palavra do Senhor. Você tem que ser alguém espiritual, não é algo que acontece naturalmente, mas nós precisamos ser intencionais, decididos a viver as coisas do Espírito. E por último, irmãos, aprenda a fluir no Espírito. Sabe, interaja com o Espírito. Nós precisamos ter consciência da natureza espiritual que nós temos. E precisamos ser intencionais, aprender a fluir. Por isso que nós investimos tempo em oração, por isso que nós investimos tempo em adoração, por isso que nós estudamos a palavra, irmãos, porque nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Entenda que só aqueles que conseguem, só aqueles que vivem de acordo com o Espírito vivificante podem desfrutar do reino de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como que você desfruta dela? No mundo do Espírito. Mas quer dizer que é abstrato? Não, não é isso, irmãos. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui para você.
Vamos supor que, aliás, vou pegar um exemplo bíblico, né? Abraão e o seu sobrinho Ló. A Bíblia fala que, num dado momento, eles haviam crescido muito, os seus funcionários, o seu gado, e eles falaram, olha, nossos funcionários estão já brigando uns com os outros aqui, nós precisamos dividir, vai cada um para um lado. E a Bíblia fala que Ló, ele fez uma escolha natural. Ele olhou para um caminho, estava mais bonito, ele falou, não, é aqui que é o negócio, eu vou para cá. Um campo mais verde, né? Eu vou para esse lado. Mas Abraão era guiado pelo Espírito de Deus. Ele não foi para aquilo que os olhos deles viam, mas ele ouviu a Deus e tomou a decisão certa. Ló foi parar lá em Sodoma, mas Abraão foi para o lugar certo. E é dessa forma, irmãos, o tempo inteiro o mundo propõe decisões. O mundo propõe, nós temos que tomar decisões para onde ir, como fazer, o que comprar, o que não comprar, o que iniciar, o que não iniciar, o que fazer. E se nós ainda vivemos de forma natural, nós vamos fazer de acordo com o nosso julgamento. Aliás, essa era a proposta da árvore que Adão não podia comer, que era a árvore do bem e do mal. Saber o que é certo e errado. Deixa eu dizer, quem define o que é certo e errado na sua vida tem que ser Deus. Mas quando nós ouvimos ao Espírito, às vezes você vai seguir direções que não parecem óbvias. Direções que não têm muito sentido do ponto de vista racional. Mas são decisões que vão se mostrar acertadas. Porque Deus, ele entende muito mais daquilo que nós estamos enxergando. Você sabe, Deus enxerga as coisas de um panorama diferente que nós, né? E para finalizar aqui, uma palavra que eu ouvi nesses dias lá na conferência nossa. A questão não é a nossa atitude diante dos problemas. A questão que tem que mudar é a nossa altitude. Alguns irmãos já tiveram a oportunidade de ir em Nova York? Lá tem alguns prédios fantásticos, né? O maior deles é o One World Trade Center, né? Que colocaram no lugar das Torres Gêmeas. E ele é tão alto, irmãos, que o dia que eu fui lá, você não enxergava nem o final dele, porque tinham nuvens encobrindo. E você chega no pé dele, é um trem assim monstruoso. Mas quando você está chegando em Nova York, você passa de avião, e ele parece tão pequenininho, irmãos. Qual que é a diferença? O prédio encolheu? A diferença é a altitude. Problemas que parecem tão grandes para nós que estamos aqui olhando. Mas quando você tem a visão de Deus, da altitude correta, você vai ver que são problemas muito pequenos. Então nós não precisamos mudar a nossa atitude. Nós temos que mudar a nossa altitude. A maneira como você enxerga as coisas. Você tem que deixar de enxergar sobre a perspectiva terrena e começar a olhar pela perspectiva celestial. Amém. Olhar como Deus vê. E olhar como Deus vê, você descobre no mundo do Espírito. É quando você escuta Deus. Quando você fala, Deus, eu estou no meio dessa tempestade. Deus fala, calma-te, isso é só um vento. Eu já estou resolvendo, eu já estou do outro lado esperando com a sua solução. Essa é a voz que acalma a tempestade, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém, irmãos? Quantos se dispõem a viverem de forma espiritual? Amém? Se coloca de pé. O mais difícil Deus já fez, irmãos. Que foi enviar Jesus. Que foi Jesus morrer na cruz. Sofrer no meu e no seu lugar. Isso foi o mais difícil. Agora, por causa dele, a Bíblia fala lá em João 14, ele enviou o seu Espírito para nós. A Bíblia fala que o Espírito que o mundo não pode receber, o Espírito da verdade, vos conduzirá a toda a verdade, a toda a justiça. Nós só temos que aprender a ouvi-lo. O mais difícil ele já fez. Morrer por nós, se doar a si mesmo, enviar o Espírito Santo lá durante a festa de Pentecostes. A nossa parte é o quê? Apenas ouvir o Espírito, irmãos. Sabe quantas vezes nós
nos dedicamos a tantas coisas nessa vida. Eu lembro que eu estudei para ter uma profissão mais ou menos uns 12 anos. Graduação, pós-graduação, mestrado. E quando eu deixei isso há 10 anos atrás, hoje já está tudo diferente. 13 anos atrás, bem lembrado pela minha esposa, que deve estar contando todos os dias. Mas a Bíblia fala que o mundo e a sua vaidade vão passar, irmãos. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Existe um conhecimento que não passa, que não fica fora de moda, que não fica para trás. E às vezes nós nos dedicamos tanto a negócios, a estudar as coisas, que logo ficam obsoletas, ou que a gente nem sabe se vão dar certo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tentei empreender em algumas coisas que não deram certo. Gastei tempo, gastei dinheiro. Mas eu quero te convidar a investir a sua vida naquilo que é eterno. E o dia que você entender que todas as coisas começam do plano espiritual, como eu falei, o mundo natural é um reflexo daquilo que é espiritual. Quando você entender a ordem das coisas e onde que começam todas as coisas, deixa eu dizer, tudo começa no Espírito. Lembra que eu falei que a gente não ora para falar para Deus, a gente ora para escutar a Deus. Mas como que a gente faz? Voltei a pregar, né? Vai ser rápido, irmãos. Você toma a sua decisão natural e aí você começa a orar para Deus abençoar a sua decisão, não é assim? Eu decidi fazer tal coisa. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa, abençoa, abençoa. Abençoa a sua decisão. Mas está tudo errado, porque não é Deus quem segue você. É você quem segue a Deus. Então você tem que orar antes para tomar a decisão. E uma vez que Deus falar, não, é esse o caminho, irmão, você não precisa pedir a bênção, porque já é abençoado. É o caminho que Deus mandou você seguir. Mas a gente subverte essa ordem, porque nós ainda vivemos partindo do pressuposto do natural para o espiritual. Mas em nome de Jesus, você vai mudar essa chave. Você vai viver do ponto de vista espiritual. Nós somos celestiais. Nós não somos mais dessa terra. Nós agora somos espírito vivificante. Sabe o que é mais legal? A Bíblia fala que do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Quando você aprende a acessar esse lugar do espírito, vai começar a fluir coisas de você que você entende que não são suas, irmãos. Palavras de autoridade, amor para as pessoas, coisas que você jamais ia ter de onde tirar. Deus vai te dar, porque você aprendeu a acessar as coisas que estão no reino dos céus. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos viver dessa forma, não podemos nos conformar a viver a vida medíocre das pessoas. Lá no Sermão da Montanha, Jesus ele fala para os discípulos, não andeis preocupados com o que comer, com o que vestir, como as pessoas, como os ímpios ficam, sabe? Crente não pode se preocupar com isso, irmãos, porque isso é preocupação de ímpio. Nós temos um Pai, nós somos guiados pelo Espírito, nós não podemos ter o mesmo tipo de problema, e agora, quem vai ser o próximo presidente, o que vão fazer nesse país? Não importa, irmãos. Importa o que Deus falou para você. É Deus quem governa a sua vida. Na circunstância não pode mandar em você. Nossa casa é firmada na rocha, irmãos. Rocha não muda, rocha não anda, rocha é estável, está lá. A palavra do Senhor, passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece. Sabe, é lá que nós temos que estar firmados. Decida, irmãos, decida viver, invista sua vida nisso, invista, saia do raso. Eu não quero viver uma vida cristã no raso, eu quero ir para o profundo, eu quero conhecer a Deus, eu quero viver aquilo que a Bíblia diz que eu vivo. Sabe, essa vai ser a melhor decisão da sua vida. Decidir ir para o profundo, sair do raso. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Feche os seus olhos. Fala isso para Deus. Deus, eu quero aprender de Ti, Senhor. Eu quero aprender a Te escutar.
Oh Deus, leva-nos, Senhor, ao ambiente do Espírito Santo, ao ambiente da intimidade. Oh Deus, a tua palavra diz que as tuas ovelhas conhecem a tua voz. As tuas ovelhas conhecem a tua voz. Pai, nós não adoramos um Deus que é feito de barro. Nós não adoramos um Deus que é feito de gesso, que foi construído por mãos humanas. Adoramos um Deus que fala com os seus filhos. Pai, nós queremos te ouvir, Senhor. Queremos ser guiados pelo teu Espírito. Queremos ouvir, ó Pai, das profundezas do seu coração, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem cogitou no coração humano, mas que o teu Espírito revela para nós. Ensina-nos, Espírito Santo, a ser um povo espiritual, a discernir as coisas no Espírito. Pai, livra-nos de viver um evangelho na mente, um evangelho que mais se parece com psicologia, com pensamento positivo. Não, não é isso, Senhor. O evangelho é conhecer a Ti. A vida eterna é conhecer a Ti, Senhor. Não o Jesus dos livros, dos críticos, dos mestres, dos escribas, mas o Jesus verdadeiro que habita em nós, através da intimidade do Espírito Santo, Senhor. Oh Deus,